Bem, pessoal, vamos iniciar agora então a nossa segunda aula do módulo 4, ok? E nessa aula eu vou falar sobre as penalidades disciplinares e os prazos para a defesa desse acusado e do réu, certo? As penalidades disciplinares, eu já falei sobre elas também lá no módulo 1, que eu falei sobre a questão, né, da Lei 8.112, que rege as penalidades e os artigos direitinho que estão especificando cada penalidade e qual seria a questão da sanção, tá bom? Aplicada a elas. Então, as penalidades disciplinares, qual é o objetivo delas? Os objetivos dela têm dois objetivos, né? Duas funções, que é a repressiva e a preventiva. Né? A repressiva, né, tem o objetivo de punir o agente público que pratica essa irregularidade. Né? E a preventiva é servir de exemplo para que outros agentes, outros servidores não venham a cometer, né, o mesmo tipo de infração ou outras também, tá bom? Então, ela tem essas duas funções, certinho? Então, a comissão disciplinar e a autoridade julgadora, elas devem identificar a conduta, né, em tese, praticada pelo servidor e a respectiva vontade de cometer tal irregularidade, né, tal infração, né, tal ilícito. E ainda se a conduta praticada é contrária à legislação vigente. Se for, então, vai instaurar uma sindicância, o PAD, e depois aplica-se a penalidade que a lei estabelecer para aquela infração, certinho? As espécies de penalidades disciplinares eu só trouxe aqui para vocês relembrarem. Eu já falei no módulo 1, porque eu tinha que falar na questão introdutória da Lei 8.112, que rege o PAT, tá? O artigo 127 da lei, ele fala quais são as penalidades da advertência, a suspensão, a demissão, a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, a destituição do cargo em comissão e da função comissionada. Eu já expliquei cada uma dessas penalidades lá no módulo 1, certinho? Então, aqui eu só trouxe para vocês relembrarem, na verdade. O artigo 128, ele fala que na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que delas provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes e atenuantes e também os antecedentes funcionais daquele servidor, ok? Obrigatoriedade da pena expulsiva. O que seria isso? Vamos entender? A obrigatoriedade, ela compete no dever, né? Diante da irregularidade, aqui está escrito deve, mas é dever, tá? Diante da irregularidade comprovada, né? A autoridade, ela é obrigada a aplicar a pena cabível, né, de acordo com o que dispõe a lei, tá bom? Ela não podendo se eximir, essa autoridade ela não pode se eximir por questão do poder e dever do Estado, que eu também já falei lá na nossa fase introdutória do direito administrativo, tá bom? Independente se é amigo, se é familiar, não. É o dever dele, é obrigado a aplicar a sanção se realmente ficou comprovado o cometimento daquela infração, tá bom? Até mesmo, como nós falamos, para cumprir aquela função repressiva e preventiva, para que outras pessoas não venham cometer também, achando que vão ficar isentos de responder por aquela infração, ok? Em regra, essa pena é vinculada, né? Não comporta o abrandamento. Se foi, por exemplo, pena de demissão, que constatou-se no final das contas que ele cometeu uma irregularidade que deve causar a demissão dele, então, eu vou abrandar por causa de pena, vou tentar ajudá-lo. Não, é demissão que tem que ser aplicada, ok? Deveres e proibições do servidor público, né, em relação às infrações graves. Isso aqui eu estou trazendo só para vocês relembrarem, eu já falei isso no módulo 1, mas isso é importante ser falado agora, por quê? Porque nós estamos falando, né, das responsabilidades geral até chegar à fase do julgamento final, tá bom? A decisão é definitiva, claro que cabe recurso, mas a decisão, digamos, em primeira instância. É só para você recapitular, tá? Qual é os artigos que dispõem de cada penalidade. Olha, a suspensão e a advertência, eles estão capitulada no artigo 16, 116 e 117, a suspensão ou destituição no artigo 117, aqui fala os incisos, você pode ler, caso queira, e a demissão e cassação estão no artigo 132 e também algumas no artigo 117, tá bom? Então, vamos adiante. As diligências, a questão da revelia e a designação do defensor dativo. Como é que se procede isso? Vamos lá, né? Mesmo regularmente citado, né, caso o indiciado deixe transcorrer o prazo para apresentar a defesa escrita dele, né, se ele não apresentar, o que vai acontecer? A comissão ela irá declarar a revelia desse servidor, né? E vai constar isso nos autos, ok? Então, nesse caso, a comissão ela vai considerar que o réu ele é revel, né? E vai solicitar à autoridade instauradora a nomeação de um defensor dativo.
né? O que seria esse defensor dativo? Seria um advogado exclusivamente? Não, o defensor dativo é um outro servidor que vai representar este agente que cometeu a infração. E aqui no artigo 164 fala sobre isso. Considera-se revel o indiciado que, regularmente citado, não apresenta defesa no prazo legal, né? O que é revelia? Revelia aqui tem um sentido, não é o mesmo sentido no direito civil. No direito civil, a revelia ela gera, digamos, a confissão, a veracidade do que foi alegado contra ele, como se tudo aquilo que a outra parte tivesse dito contra aquela pessoa fosse verdade, porque ele foi intimado, foi notificado e não apresentou nenhum tipo de defesa. Então, considera-se verdade. Aqui no processo penal, não considera-se verdade, porque aqui nós prezamos pela verdade material, a verdade real, lembra? E não aquela verdade simplesmente falada, né? Aquela verdade fictícia, tá bom? Então, o artigo 164, ele fala também, olha, para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora no processo designará um servidor como defensor dativo, que deverá ser ocupante, aqui veja que aqui tem algumas características, que esse servidor, ele tem que cumprir essas características, tem algumas exigências, assim como tem exigência para ser presidente da comissão do PAD, são as mesmas exigências, na verdade, bem parecida. Esse servidor que tem que ser indicado para ser o defensor dativo daquele infrator, digamos, né, aquele agente que cometeu a infração, ele tem que ter nível de escolaridade igual ou superior àquele agente, ele tem que ter cargo, né, igual, né, ou superior à função àquele agente, não pode ser inferior, ok? E não precisa ser advogado, não precisa ser graduado em direito, nada disso. É só para ele não ficar sem nenhum tipo de defesa, sabe? Mesmo que ele não manifestou interesse, mesmo que ele falou assim, eu não tenho mais interesse, eu não tenho problema de ser demitido e tudo mais, e deixa quieto. Eu vou me prejudicar mesmo e tal. É difícil, né? Alguém pensar dessa forma. Eu acho que é complicado, eu acho bem difícil. Mas se ocorrer, ele de qualquer forma ele vai ter uma defesa, tá bom? Eu acredito, né? Eu acredito não é uma defesa técnica, como ele, com certeza, e o advogado dele poderia fazer. Mas é alguém que vai fazer uma defesa para ele dentro dos autos, do que ele vai ver, do que ele vai acompanhar, vai tentar defendê-lo, porque ele não pode ficar sem nenhum tipo de defesa, porque fere lá o princípio do contraditório da ampla defesa, correto? Que está na Constituição Federal. Existem dois ritos, né? O rito ordinário e o rito sumário no nosso processo administrativo disciplinar. O rito sumário, ele está previsto no artigo 133, né? E ele é apenas para as seguintes infrações, que é acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções, abandono de cargo e inassiduidade habitual. Veja, o rito sumário, ele é um rito mais simples e mais célere. É somente aplicado naquelas penalidades que não precisa de muita exigência de prova. Porque, veja bem, se você for ver, a acumulação de cargo ilegal é uma coisa que se comprovar que há realmente acumulação e a incompatibilidade horária, não tem muito que o servidor argumentar. Se está comprovado ali no contra-cheque que tem 2 empregos no mesmo horário, então não tem muita coisa que se comprovar, já está ali praticamente provado. O abandono de cargo também. Se ele faltou, né, 30 dias, no caso 31º, né, 31 dias, não tem como ele falar que não faltou. Porque não vai ter frequência, não vai ter folha de ponto. É meio difícil ele conseguir provar que realmente não faltou, né? Ainda que ele tente justificar, mas a falta ali, dependendo da situação, ela vai permanecer. E a inassiduidade também. Né, ele foi nascido por mais de 60 dias durante 12 meses. Então, isso não requer muita prova, muita diligência, muito tempo para ouvir testemunho e tudo mais. São questões que já estão fáceis de ser comprovadas, ok? Então, nesse caso, até os procedimentos são também específicos, né? Não são tão, digamos... não precisa seguir o rito do processo ordinário, que é o processo para as demais penalidades, para as demais penalidade que a lei prevê, tá bom? Nesse caso, a portaria, ela registra o nome do indiciado em infração apurada, né? Tem que ser específico. A comissão do PAD pode ser com apenas 2 membros, né? De servidores estáveis, claro, e não precisa nem ter presidente nesse caso, tá? A inexistência de notificação prévia, não precisa essa notificação prévia. A existência de prova pré-constituída, como eu falei, já existe uma coisa ali que prova, ou foi, ou faltou, ou trabalhou, entende? Ou foi ou não foi. A regra, desnecessidade de produção de provas e ausência de interrogatório, também, né? Em caso de necessidade de deferimento de outras provas, pode ser convertido para o rito ordinário. Se houver necessidade de colher novas provas, então vamos, né, transferir isso, converter para o rito ordinário, que é o rito que
demanda um pouco mais de tempo, porque precisa-se seguir outros procedimentos, tá bom? E o prazo aqui também é menor, né, do rito é 30 dias para concluir esse processo, né, prorrogáveis por mais 15, e a indiciação pode se dar a partir do terceiro dia útil, tá bom? E a defesa desse réu, ao contrário do processo ordinário lá atrás, que é 10 dias, aqui é só 5 dias, beleza? Vamos lá, aqui eu coloquei aqui embaixo os punitivos, a forma, começa com a sindicância punitiva, o rito ordinário e o rito sumário, ele 8.112 prevê. Prazos para os ritos, isso aqui eu só trouxe para vocês terem conhecimento da lei também, que é a lei 9784 de 99, que estabelece a questão do processo administrativo no âmbito federal. Então, ela fala da questão da contagem dos prazos, tá bom? Mas tá aqui, ó, só como forma de exemplificação. A sindicância tem até 30 dias para terminar, né? Tá aqui já na lei 8.112. O rito ordinário tem até 60 dias prorrogável por igual período e o rito sumário tem até 30 dias, conforme eu acabei de falar, ok? As testemunhas, não vou me alongar muito também, mas eu já falei anteriormente disso, eu trouxe aqui para vocês também relembrar e verificar, tá bom? Elas vão ser intimadas mediante mandato, que será expedido pelo presidente da comissão, né? Elas vão ficar com a segunda via direitinho, e elas vão ter a ciência, né, da questão, do interessado, tudo isso vai ser anexado aos autos, tá? Isso significa que vai respeitar o princípio do informalismo moderado, tá? Se for servidor público, a expedição do mandado será imediatamente comunicada ao chefe da repartição, se essa testemunha for servidor público, que ela elabora para poder liberar ela, né, no dia, no horário, porque sabe que ela vai prestar um depoimento, tá bom? E aqui obedece o princípio da hierarquia e da supremacia do interesse público, ok? O depoimento será prestado oralmente, reduzido a termo, não podendo a testemunha levar esse depoimento por escrito, tá bom? O interrogatório do réu, eu já falei também, antes ele vai ser intimado, ele tem que ser notificado previamente, pelo menos com 3 dias úteis, antes de ocorrer efetivamente o interrogatório. O advogado também pode ser intimado, caso ele tenha, vai ser reduzido a termo, e se houver mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente. Inclusive, se houver alguma discordância do mesmo fato, eles podem fazer a cariação com os dois, tá bom? Prazo de defesa do indiciado, né, a partir do momento que ele for indiciado, né, que a comissão acredita que realmente houve a infração, então vamos indiciá-lo. Ele terá o prazo de 10 dias para apresentar a defesa dele, né, terá direito, né, a fazer vista no processo, a levar o processo, né, para fazer vista direitinho, cópia desse processo, para ele ou para o advogado. E se for 2 advogados, se for 2 indiciados, 2 servidores, o prazo comum vai ser de 20 dias para cada um, tá bom? O prazo da defesa poderá ser prorrogado pelo dobro da diligência reputadas indispensáveis, tá bom? Se for necessário realmente fazer uma diligência que é indispensável, que pode trazer prejuízo tanto para a administração quanto para o réu, então vai ser feita essa diligência, tá bom? Ainda que se estenda um pouquinho desse prazo, mas se for necessário tem que ser feito para não causar prejuízo, tá bom? Bem, o indiciado revel, né, eu trouxe aqui e eu já falei, só quero que você observe com atenção esse ladinho daqui, que eu vou falar sobre a questão da revelia aqui, que é diferente lá da revelia no direito civil. Eu acredito que eu já até falei, eu só dupliquei aqui o slide, mas é isso, não gera, né, a confissão da veracidade, não significa que aquilo é verdade de fato, né, presunção de responsabilidade, porque aqui se busca prezar pelo princípio da verdade material, tá? E não pelo princípio da verdade fictícia. Então, aqui é o princípio da verdade material, ok? Vou passar adiante, isso aqui você pode verificar depois, tá bom? Isso aqui eu já falei, então não vou ficar repetindo. A nossa próxima aula vai ser a última aula do nosso bloco, então eu espero contar com você. Vamos lá, também vai ser breve. E aí, se você tiver alguma dúvida, você já vai colocando aí no fórum, vai fazendo questionamento de perguntas que eu estou aqui para responder qualquer dúvida em relação a esse tema de cada módulo, tá bem? Pode ficar aí que nós já vamos iniciar a nossa próxima aula.